Deus existe ou não existe? E se existe, como é que nós podemos chegar até Ele? Estas perguntas foram colocadas e respondidas em um filme que você provavelmente já assistiu e, assim como eu, deixou estas respostas escaparem por entre os seus dedos por não ter prestado atenção no que o autor do filme fez questão de mostrar nos seus 3 primeiros minutos. E atente desde já para esse número, 3, que será repetido várias vezes ao longo desse filme, e que começa enquadrando o céu azul. E a gente tem que lembrar desde já que em inglês há uma diferenciação de termos. Nós temos sky para designar o céu do plano das realidades naturais, materiais, finitas. E temos heaven para designar o céu celestial, o plano da espiritualidade pura, do infinito, do eterno. E essa câmera enquadrando o céu azul nos faz ver uma pena branca que vai descendo e bailando ao sabor do vento. E então, deslocando-se um pouco, faz aparecer o primeiro objeto nessa descida entre o céu e a terra que esta pena branca vai fazendo, e ela é uma cruz no topo de uma igreja. A pena segue bailando para lá e para cá, e logo em seguida, a cruz aparece novamente, como se o autor quisesse chamar a nossa atenção. E o vento empurra essa pena para o lado e uma terceira cruz aparece, gritando aos nossos ouvidos que ele quer nos mostrar que entre o céu e a terra, o primeiro objeto que aparece nesse filme é este símbolo. Então essa pena segue bailando pelo ar, pelo topo de algumas árvores, e preste atenção, porque a cor verde e a copa das árvores terá um simbolismo muito relevante neste filme. Até que ela vai descendo, e quando essa pena desce e a câmera se enquadra no nível das pessoas que estão passando ali no chão, vemos uma mulher atravessar a rua rapidamente, como se desviasse da pena, e essa pena, de repente, repousa sobre o ombro de um homem que para na frente da câmera como se fosse o próprio espectador, mas ele se esquiva dessa pena, que então cruza a rua e encosta no pé de uma terceira pessoa. Mas antes disso, observando nesse momento em que a câmera chegou no nível das pessoas, ela passa por 3 carros. E aquela pessoa na qual a pena branca encostou no pé é Forrest Gump. E ele pega essa pena, olha para ela, abre a maleta, tira um livro e abre este livro. Se você der um zoom nessa página do livro em que ele abriu, é como se o autor do filme estivesse gritando aos nossos ouvidos novamente. Neste livro está lá, como se alguém estivesse olhando de baixo para cima, os fios elétricos dos postes, 2 passarinhos de um canto, e no meio, um macaquinho, que é o personagem principal do livro, subindo nesses fios elétricos, como se estivesse subindo a escada e tentando atingir os céus, agarrar uma nuvem, tocar os céus. Forrest Gump, então, pega essa pena branca e coloca sobre esse macaquinho, fecha o livro e põe de volta. Aqui nós já temos pistas o suficiente para questionar se existe a possibilidade de ser a chave de interpretação desse filme a tradição simbólica da Igreja Católica. Mas existe muito mais do que isso. Porque quando essa pena encosta no pé de Forrest Gump, nesse filme, calçados, pé, tem um significado simbólico muito relevante, e um dos significados evidentes não é nem simbólico, é literal. Nós andamos sobre o plano terrestre na horizontal, a pena faz um eixo vertical, e agora nós temos uma outra cruz, com o cruzamento desses 2 planos. Mas há mais, porque Forrest Gump, ele nasce com a deficiência mental, um quadro de retardo mental leve, e além disso, apresenta um problema de coluna, que é o que vai fazer com que a mãe dele leve ele ao médico para pôr aqueles aparelhinhos nas pernas. Só que dentro da tradição simbólica da Igreja Católica, existe um tipo de simbolismo que se chama
simbolismo da privação. Esse tipo de simbolismo, que tem esse nome justamente porque utiliza estados de privação, como doenças, deficiências, tanto físicas quanto mentais, e até mesmo a loucura, justamente para simbolizar os níveis mais altos, tanto do conhecimento quanto da própria espiritualidade cristã. Mas, na verdade, o simbolismo da privação não é uma exclusividade da tradição simbólica da Igreja Católica. Ela está presente em várias outras tradições, inclusive, por exemplo, na tradição simbólica do Islã. Tanto na tradição simbólica da Igreja Católica, quanto na tradição simbólica do Islã, por exemplo, o planeta Saturno, que se relaciona com o simbolismo da montanha cósmica e que simbolizava a etapa culminante do estado humano, que é a reconquista do estado adâmico e a reintegração no paraíso terrestre, era representado pela figura de um ancião aleijado, deficiente físico. Do ponto de vista, dentro do contexto do simbolismo da privação, um quadro de retardo mental, como o de Forrest Gump, é o símbolo essencial da sabedoria suprema, justamente porque o conhecimento que constitui a sabedoria suprema é de uma natureza completamente distinta da natureza do conhecimento humano e pertence a uma categoria muito mais alta do que a categoria à qual pertence o conhecimento humano, de tal modo que todo o conhecimento humano acumulado ao longo dos séculos, a partir de todas as ciências, todo esse conhecimento acumulado, quando comparado à sabedoria suprema, corresponde precisamente ao potencial intelectual de uma pessoa com retardo mental, exatamente como no caso de Forrest Gump. Do ponto de vista simbólico, o quadro de retardo mental de Forrest, ele só pode ser compreendido adequadamente, corretamente, se ele for inserido na doutrina simbólica que existe dentro da tradição simbólica da Igreja Católica, que se chama doutrina da inversão de significados. Se a pessoa não tiver conhecimento da doutrina da inversão de significados, ela não vai conseguir apreender esse retardo mental em seu significado simbólico, em sua dimensão simbólica, e vai aprender apenas a sua dimensão literal. Do ponto de vista, de acordo com a doutrina da inversão de significados, sempre que há a passagem de um plano de realidade para outro plano de realidade, como do plano das realidades naturais para o plano da espiritualidade pura, há uma inversão de significado. Por exemplo, no plano das realidades naturais, a luz é o símbolo do conhecimento, e o seu oposto, as trevas, é o símbolo da ignorância, da ausência de luz. No entanto, conforme esse conhecimento aumenta e chega ao ponto de atingir a etapa culminante no plano das realidades naturais, no momento em que ele vier ultrapassar o portal do cosmos sensível entre um plano e outro, ele sofre um salto qualitativo tão grande que ele já não pode ser mais simbolizado por nós, que estamos aqui no plano das realidades naturais, pela luz, porque agora trata-se da superabundância da luz divina, da luz da luz. E a luz da luz, aos olhos humanos, é trevas. E o mesmo que se aplica aos olhos humanos, se aplica à mente humana. Porque a intelecção pura das essências eternas, por ser puramente espiritual, ela ultrapassa os limites da mente humana. E por causa desse salto qualitativo para o estágio do conhecimento de realidades divinas de modo presente e direto, ela não pode ser mais representada por nós como sabedoria humana ou como conhecimento humano. E ela passa a ser representada pelo seu inverso, pela ignorância, pela estupidez, pela loucura ou por um quadro de retardo mental, como o de Forrest. E se a gente aplicar essa chave
já na primeira cena do filme, você identifica de antemão que existe um abismo entre os significados que você consegue extrair dele. Se você concebe Forrest Gump como um simples retardado mental, neste primeiro diálogo, tudo já fica claro. Aparece uma enfermeira que se senta à direita dele. Depois de oferecer chocolate para ela, ele vai fazer uma menção aos sapatos dela. Ele vai dizer: seus sapatos parecem ser muito confortáveis. Eu aposto que você é capaz de usá-los um dia inteiro sem sentir coisa alguma. E ela, querendo cortar a conversa, diz para ele: meus pés estão doendo. Se do seu ponto de vista, na sua concepção, você concebeu o Forrest Gump como um simples retardado mental, essa cena se resume a um retardado mental fazer um comentário inadequado e receber uma cortada dessa mulher. Mas se você concebe Forrest Gump, concebe esse quadro de retardo mental dele como tendo uma natureza divina, como se ele fosse portador de uma sabedoria divina, capaz de captar a essência das pessoas e das coisas ao seu redor, mesmo sem nem tomar consciência disso, essa cena toma agora, esse diálogo toma agora um significado completamente diferente. Porque quando ele diz: os seus sapatos parecem bastante confortáveis, eu aposto que você é capaz de passar o dia inteiro sem sentir coisa alguma. E quando ela diz: meus pés estão doendo, se você observar o que vai acontecer depois de 20, 25 minutos de filme, é que ele não estava falando dos pés, ele estava falando do coração dela. Porque durante 20 ou 25 minutos, em que ele está contando diversos eventos extremamente relevantes da vida dele, ela se manteve completamente indiferente afetivamente a ele. E isso é a chave que eu trago para você hoje e te convido a participar do estudo das diversas técnicas que foram usadas na composição deste filme, desde paralelismo, antecedência, desdobramento de personagens, a os diversos outras camadas de significado. John, por favor, coloque para mim a imagem número 1. Aqui, como você pode ver, nós temos 3 planos de significado. Nesse primeiro plano, você vai ver escrito Alabama e Alabama. Aqui a gente pode colocar como sendo o eixo comum da história. E logo abaixo nós temos uma espécie de eixo que vai remeter ao subterrâneo, ao mundo mítico, a uma camada que já não faz parte propriamente dessa realidade, que vai correr onde tiver a parte de Vietnã e Baiula Batre. E lá embaixo nós teremos um outro plano, onde se passa em Washington. Lá é onde vai ser apresentado, revelado de maneira explícita o mal em sua personificação total. John, por favor, coloque a imagem 2. Tomando como critério a presença do mal em determinadas localidades ou não, fica muito claro que em Forrest Gump a gente tem uma estrutura que chega a lembrar a Divina Comédia do Dante Alighieri. Como você pode ver, no nível 1 temos o Heaven, onde não há mal nenhum. Logo em seguida, na Terra, nós temos o grande carvalho, Oak Tree. Me refiro à árvore em si, que tem um simbolismo muito grande na tradição simbólica da Igreja Católica, se representando não apenas um eixo, uma ponte entre a terra e o céu, mas muitas vezes até mesmo o próprio Deus. E onde está o grande carvalho, você não verá mal algum. Logo abaixo dele, no degrau 3, você vai ver a casa de Forrest Gump, com aquela alameda de carvalhos em volta, que liga a rua de fora até a casa dele, e a vizinhança, a cidade de Green Bowl, que é fictícia, mas o nome já remete a verde, Green Bowl, como se fosse algo que contivesse um verde. Ali o mal já visita essa casa, mesmo sem ser visita essa rua, mesmo sem ser convidado, e a casa dele só a convite. Depois nós temos aqui o 4º degrau, na universidade, onde Jane, a nossa heroína trágica, começa a se perder. Depois nós temos a fase do Exército e Vietnã, onde começa aquele nível mítico da disputa pela salvação da alma da Jane. Isso vai ficar mais claro para frente.
Washington, onde o mal vai ser revelado em sua expressão mais explícita possível, e o último degrau, que é o Bayou La Batre, onde nós teremos o mar e o céu e o barco, chamado Jane, onde vai se dar, digamos, o confronto explícito das forças que estão em luta, manifestando-se através das forças da natureza. Isso tudo vai ser destrinchado nos próximos instantes. Nós faremos um estudo profundo desse filme, passando etapa a etapa, conforme apresentada pelo autor, para pegar todas as sutilezas, até que você possa ter absorvido tudo que esse filme tem para ensinar. E é muita coisa mesmo. Portanto, nós estamos aqui, no banco do ponto de ônibus, com a enfermeira sentada ao lado de Forrest Gump. Forrest Gump olha para ela, pega uma caixa de chocolate e diz: "Você quer um chocolate?" Ela nega e ele fala: "Mom said life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get." A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que você vai receber. Nesse filme, os ensinamentos morais, os valores morais vão ficar muito atrelados ao simbolismo do calçado, do pé, do sapato. E depois ele fala: "Os seus sapatos parecem bastante confortáveis." E aí ele toma aquela cortada. Logo em seguida ele diz: "Pelos sapatos, minha mãe disse que a gente consegue saber muita coisa sobre uma pessoa. De onde ela vem, para onde ela vai. Se eu pensar bem forte, eu acho que eu consigo lembrar do meu primeiro par de sapatos." Então aparece a imagem de Forrest num consultório médico com a mãe dele. E ali uma informação muito importante vai ser passada para a gente. É o momento que ele está recebendo aquele sapato que tem aqueles aparelhos metálicos do lado das pernas. E quando o médico coloca ele no chão, ele vira para a mãe dele e diz o seguinte: "His legs are strong as I never seen, but his backs are crooked like a politician." As pernas dele são tão fortes quanto eu nunca vi, mas a coluna dele é torta como um político. E aqui ele faz uma analogia à moral torta dos políticos. E ao sair desse consultório e andar pela rua, a mãe dele vai contar a história do nome dele, de onde veio o nome dele, Forrest, que embora remeta à floresta, ao verde novamente, é o nome de um antepassado da família dele que fundou o Ku Klux Klan, que depois vai ser redimido pelo próprio Forrest Gump mais adiante. E ele diz: "A minha mãe colocou esse nome que é para que eu me lembre que todo mundo faz coisas, às vezes, em algumas partes da vida da gente, que simplesmente não fazem sentido." Esse vai ser mais um dos princípios que ele vai pegar da mãe dele. Então ele engancha o pé numa grade de uma calçada. E ao enganchar o pé ali, isso não é um fator acidental. Isso está representando que certos valores morais representam obstáculos momentaneamente, mas que são válidos de ter, que é o que acontece em relação a cumprir a palavra. Forrest, em diversos momentos do filme, faz coisas para manter a palavra dele que aos olhos dos outros parecem loucura. E depois de desenganchar o pé dele dali, a mãe dele reclama com alguns senhores que estão olhando e dá uma outra lição para ele. Diz: "Forrest, se Deus quisesse que todos nós fôssemos iguais, ele teria colocado aparelhos nas pernas de todo mundo." Aqui ela não está falando apenas da diferença externa, está falando da diferença de comportamento também, de não julgar, de respeitar as diferenças. Então, segue rumo à casa de Forrest Gump. E quando dá o minuto 7, perceba, aquela introdução do filme dura 3 minutos exatos. Na hora que completa 3, acaba a música, passa o ônibus e encerra-se aquela parte da introdução. Desse 3 até o 4, forma-se 7. É outro número que será repetido várias vezes nesse filme e tem um simbolismo muito importante na tradição simbólica da Igreja Católica. Quando completa o número 7, Forrest está com a mãe dele bem na frente da entrada da casa dele. Ali eles vão entrar na casa. Então, ao entrar em casa, a mãe de Forrest aparece no filme como é a casa, que ela aluga os quartos da casa, e ali já aparece, inclusive, um pouco dessa influência divina de Forrest, que você pode encarar como acidental se percebê-lo apenas como um retardado. Mas na unidade de sentido do filme, você vai ver que já é um pouco dessa manifestação divina, dessa influência milagrosa. O Elvis Presley está
antes da fama, hospedado nessa casa, e Forrest, ele vai dançar enquanto o Elvis canta, e aquela dança vai ser então pega pelo Elvis e fazer parte do seu sucesso. Aparentemente seria um fator acidental, uma simples coincidência, mas não quando encaixado na unidade de sentido da obra inteira. Tem um momento, então, que a mãe dele vai dizer: Forrest, você não é diferente de ninguém, tá? Grava isso na sua cabeça. Tudo bem. É a cena que antecede a hora em que eles vão para a escola pública. Ela sabe que Forrest tem um quadro de retardo mental, mas que é leve, apenas 5 pontos abaixo da média, e ela quer que o diretor tenha compaixão por ela. E ali, naquele momento, o diretor percebe que ela estava disposta a fazer qualquer coisa por Forrest e faz uma insinuação de cunho sexual para ela. Preste atenção na expressão facial dela quando ela diz que ela toparia fazer. É evidente que ela toma aquilo como sacrifício. A próxima cena é extremamente relevante. Aparece Forrest balançando em um daqueles carvalhos e você consegue ouvir de longe os urros do casal tendo essa relação. Na hora que o diretor desce da escola, Forrest vai estar numa cadeira de balanço. E esse diretor vira para ele e fala para ele, né, usando o termo em inglês: meu amigo, a sua mãe se importa mesmo pelo seu schooling, que é estudar na escola formal. Só que, na verdade, a mãe dele estava se referindo à educação. Existe esse contraste entre education e schooling, dos termos em inglês. E ele vira para Forrest e fala: você não é de falar muito não, né? E a única coisa que Forrest faz é revelar quem aquele cara é em sua essência. Ele imita um jumento. Ao fazer isso, mesmo sem perceber, ele está dizendo àquele sujeito o que ele vê nele de verdade. Passa-se o tempo e agora, quando o filme completa 12 minutos cravado, é a última lição que a mãe dele vai dar para ele, diante de uma loja de televisão. Ela vai ver o Elvis dançando com ele, e o Forrest do lado, e ela diz: "This is not for children's eyes." Ou seja, tem coisas que não são para os olhos das crianças. E nesse filme, o mal vai ficar associado com determinados estilos musicais, como a gente vai ver mais para frente. Nesse momento em que ela fecha a boca e termina de dar esse ensinamento, completam-se 12 minutos do filme. E aqui acabou basicamente a educação moral de Forrest. Aqui ele já está praticamente pronto para seguir em linha reta pela vida inteira. E isso vai ficar mais claro ainda nessa próxima cena, que é uma das mais eloquentes que existem nesse filme, que é a entrada dele no ônibus da escola. Ele tem uma maçã vermelha na mão. E ele vai entrar no ônibus da escola. Se você tomou ele como tendo um quadro de retardo mental do ponto de vista literal, essa cena já é um desafio. Porque, na verdade, uma das coisas que é um traço marcante desse aspecto divino de Forrest é a obediência. Tudo nesse filme remete à queda de Adão e Eva e à reintegração para o estado adâmico. Aqui nós temos uma obediência muito forte presente nele. Quando ele vai entrar no ônibus, ele sabia que não era para pegar carona com estranho. E aí, apesar do retardo, ele consegue arranjar uma saída. Ele diz: meu nome é Forrest, seu nome é de não sei quem, e agora nós já não somos mais estranhos. E aí ele entra no ônibus. Nesse ônibus, do lado esquerdo, 3 garotos, número 3, vão negar o assento para ele, vão falar com ele. E do lado direito, 3 mulheres vão falar com ele. A motorista, uma garota que nega o assento, e Jane, que é a nossa heroína, que finalmente apareceu. 3. No meio, Forrest. 1. Essa imagem de um círculo no meio e 6 círculos em volta, formando 7, é extremamente comum na tradição simbólica das mais diversas tradições. O herói no meio com os 6 em volta, ou então o herói no meio com os 12 em volta. Então esse ônibus, na hora que para, em vez de sair em uma escola, abre a porta, nós temos o carvalho. Esse carvalho que eu mostrei naquele momento, o grande carvalho, é como se fosse o jardim do Éden aqui na Terra. E ali, ele e Jane vão viver como se fosse no paraíso terrestre. Mas antes disso, existe uma conversa dentro desse ônibus. Jane oferece o assento para ele, e ele diz que ao vê-la, a voz dela parecia a voz de um anjo,
e que ela era a coisa mais linda que ele tinha visto. E isso ele estava com a maçã na mão inteira, sem ser mordida. Esse detalhe é importante. Ele se senta e ela pergunta para ele se ele tem algum problema, o que é que tem nas pernas dele. E ele fala, minhas pernas estão ótimas. O problema é que a minha coluna é como um ponto de interrogação. E minha mãe disse que com esses aparelhos, minha coluna vai ficar reta como uma seta. A seta é um símbolo também, tem um significado universal de linha reta, que vai até o alvo, que anda no caminho reto, no caminho correto. E Forrest, é isso exatamente o que vai acontecer com Forrest ao longo desse filme. E ali começa essa amizade entre eles. Nessa árvore eles vão ver o sol, vão ver as estrelas, vão sentar um ao lado do outro, que nem aqueles passarinhos que aparecem naquele livro, na hora que ele vai guardar a pena dentro. E eles continuam essa amizade até a adolescência. Mas antes disso aparece uma cena muito importante, que é uma cena em que Forrest comenta que a Jane não gostava muito de ir para a casa dela. E certo dia ela falta a aula. E quando ele vai até a casa dela, ele encontra a Jane toda machucadinha e com o vestido rasgado. E aí ele diz que a mãe dela havia falecido quando ela tinha 5 anos de idade e que o pai estava sempre beijando, acariciando, passando a mão, tocando nas irmãs e nela. E nesse momento Jane está lá, no lado de trás da casa, e isso é simbólico também, o pai dela planta tabaco e milho. Tabaco é uma droga, vai fazer o charuto, cigarro, e o milho naquela região é utilizado para fazer uma bebida alcoólica. E o pai dela vive alcoolizado. Então, Forrest encontra Jane ali, e Jane corre com ele para dentro do milharal, enquanto o pai dela está procurando por ela. E ela ajoelha no chão e diz para Forrest, Forrest, reza aqui comigo. Deus, por favor, me transforme num passarinho para eu poder voar para bem longe daqui. E aqui nós temos um dos 3 milagres que acontecem durante este filme, ainda nessa fase inicial, entre o momento em que começa o filme e a ida para a universidade. O primeiro milagre vai acontecer quando na rua, naquela alameda de carvalhos entre a rua e a casa dele, ele está voltando da escola com Jane e 3 garotos aparecem de bicicleta, atiram 3 pedras, uma pedrada na nuca, uma no olho e outra no braço, 3. Nesse ponto, Jane diz para ele, run, Forrest, run. E aí os garotos vão correndo atrás dele, ela grita mais 3 vezes e aí acontece um milagre, ele descobre esse dom da velocidade e da coordenação motora. E nada nesse filme é por acaso. Tanto é que quando ele começa a correr, ele não corre se libertando dos valores que ele recebeu da mãe. Aquele aparelho se quebra porque ele já havia recebido o benefício daqueles valores, havia absorvido eles, a coluna estava reta, e ele dispara na corrida, e nessa corrida ele passa ao lado de alguns presidiários que estão capinando um terreno com corrente nos pés na fase adulta. Esse contraste é importante de se perceber, porque muita gente vai parar na situação desses presidiários justamente porque simbolicamente não usaram esses aparelhos que Forrest usou até esse momento. Esse primeiro milagre é o da velocidade e da coordenação motora de Forrest. O segundo milagre é o que vai acontecer naquele canteiro de milho e tabaco no fundo da casa de Jane. Ali, depois de ter sido abusada pelo pai, ela faz essa oração com o Forrest do lado. E o Forrest mesmo diz que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Em vez de mandar ou transformá-la em um passarinho, ele mandou a polícia para pegar o pai dela e a partir dali ela vai morar na casa da avó, que é um trailer. Aqui a gente vê uma influência sutil da presença de Forrest. Quando você pega a unidade de sentido do filme, essa oração se encaixa no resto de acontecimentos que ocorrem graças a essa presença de Forrest estar por perto. Depois disso, nós temos aí que ela vai morar nesse trailer com a avó dela, e quando ela chega ao trailer com a polícia, nós temos a avó, um cachorro que está na frente do trailer e uma estátua de um veado pequeno na frente da porta. Esse cachorro está latindo na frente da casa, um símbolo de proteção de um modo geral o cachorro é, principalmente um cachorro grande sim. E ela fica nessa casa. E aí, de noite, ela vai para a casa de Forrest,
de noite, com a chuva e com trovões. A partir desse momento, a escuridão da noite, a chuva, a água, vai ficar associado com Jane, com o estado de espírito interior de Jane. O terceiro milagre vai acontecer quando eles são adolescentes e voltando para casa, três rapazes numa picape fazem a mesma coisa. E Forrest agora foge aos gritos de Jane, preocupada com ele, e ao fugir desses rapazes, ele passa por um campo de futebol americano. Se você observar o retardo mental dele como algo puramente literal, isso nada mais é do que uma coincidência. Mas se você olhar por essa outra perspectiva, você vai ver que quem saiu ganhando nessa história foi o próprio time, porque a presença de Forrest Gump dentro desse time de futebol americano levou a não apenas a diversas vitórias, mas permitiu que ele fosse para a faculdade. E ele mesmo fica impressionado com isso. Ou seja, sem aquele tipo de educação que a mãe dele chamou schooling, porque ele não foi capaz de pegar aquilo dali, por uma outra via, ele conseguiu chegar na universidade. E aqui a gente tem que fazer uma observação importante com relação às roupas de Jane. Perceba, mesmo ela tendo sofrido aquele abuso na infância do pai dela e tudo mais, até a última cena que Jane aparece, antes de ir para a universidade, ela está vestida de uma forma totalmente tradicional, totalmente recatada, bem típica da classe média americana, ali daquele interior, daquela região. A partir daí, ela vai estudar numa universidade só para mulheres. E Forrest vai para outra universidade. Aqui tem um afastamento deles dois. Até esse ponto, a presença de Forrest, mas a influência do Carvalho e do grande Carvalho, daquele cenário divino, contrabalanceava as feridas de Jane no coração. Mas a partir desse afastamento, tanto do Carvalho de Greenbow quanto do próprio Forrest, ela vai ficar à mercê de uma espécie de força de sucção que vai fazer uma ação sobre ela e que vai ser revelada mais intensamente ao longo do filme. Forrest vai defender Jane de maneira agressiva 3 vezes durante o filme. E a primeira delas é uma das mais importantes. Mas antes disso, ocorre a cena em que Forrest vai redimir o seu antepassado, fundador do Ku Klux Klan. No meio do processo de integração racial naquela época, onde todo mundo ia estudar na mesma escola pública, estavam havendo muitos conflitos ali, e a Guarda Nacional, o próprio George Wallace e várias pessoas presentes eram membros do Ku Klux Klan. Não o George Wallace, mas o pessoal da Guarda Nacional. Era totalmente vinculado ao Ku Klux Klan. E aí, quando as duas pessoas que entram, as duas primeiras pessoas, um rapaz e uma moça negra, a moça deixa cair um livro. Forrest vai ser a única pessoa que vai lá, pega o livro e entrega para ela, como se fosse agora uma redenção daquele antepassado. Isso tem muito a ver com o que a gente está falando, entre queda do paraíso, Adão e Eva, redenção, Jesus e Nossa Senhora lá na frente. Isso aqui está sendo uma antecipação do que será revelado. Aliás, esse filme é todo revelação e todo a nível simbólico. Passa, então, o tempo da universidade, Forrest vai jogando futebol, vitória em cima de vitória, o time e a universidade se beneficiando da presença dele. E, em determinado ponto, o Forrest vai visitar a Jane à noite, num dia de chuva. Ele vê Jane com um rapaz dentro de um carro. E eles dois estão namorando lá e, de repente, ela faz um barulho, como se algo tivesse machucado. Ela grita, isso me machucou. O Forrest escuta, levanta, vai lá conferir se é ela mesma, e aí não pensa 2 vezes, abre a porta e começa a socar o rapaz com quem ela estava. O rapaz sai do carro irritado, briga com ela, mas despacha ela e vai embora. De repente, ela, que naquele momento estava prestes a ter relações com aquele cara, sobe com Forrest e vai para o quarto deles. O quarto deles tem o número 223. Grave esse número, porque lá na frente esse número vai fazer bastante sentido. Dentro do quarto, ela começa uma conversa que revela como ela está confusa. Ela começa a dizer para ele, Forrest, você já parou para pensar em quem você quer ser? Aí Forrest responde, como se fosse um retardado, mas eu não serei eu mesmo? E ela diz, não, uma outra versão de você. E aí você olha o quarto, está cheio de pôsteres de uma tal de Jo Boyce, que é uma mulher que se casou, inclusive, com
Bob Dylan. E é uma cantora que já pertence ao movimento do folk music, que está ligado à cultura beatnik. A Jane já vai estar ligada com essa cultura beatnik, que precedeu o movimento hippie. Você observa a conversa dela e você vê que ela está totalmente perdida, não sabe para onde ir. Que quer ter uma conversa 2 a 2, mas a verdade é que ela não tem nem o que dizer em cima de um palco, não viveu nada da vida. Completamente desorientada. Em determinado momento, ela está sem roupa, senta-se ao lado de Forrest e Forrest olha para a região do busto dela. E ela percebe aquilo. E nesse momento, que é um momento importante que eu estou te falando, nesse momento, ela, ao perceber o olhar dele, ela tira o sutiã dela, pega a mão dele e coloca no seio dela. Nesse momento, ele tem uma ejaculação de flash, e eles se abraçam. Aparentemente, essa cena não quer dizer nada. Aparentemente. Somente se você não levar em consideração a dimensão simbólica desse filme. Nesse quarto, poderiam estar apenas os dois, mas está Forrest, Jane e uma moça de quarto fingindo que está dormindo. E essa moça, no seu roupão, tem um gato desenhado. O gato tem um simbolismo espiritual muito forte. E nesta cena, do ponto de vista simbólico, os 3 personagens podem ser a própria Jane. Aqui nós temos, no aspecto literal, a Jane fazendo com Forrest exatamente o que o pai dela fez com ela. Um dia o pai dela captou o olhar dela e fez exatamente a mesma coisa com ela. A Jane pode estar no lugar do próprio Forrest. Um dia olhou inocentemente para o pai e o pai, de alguma maneira, usou o carinho e o amor dela como filha para se aproveitar dela sexualmente. E a Jane pode ser a garota, a moça que está deitada, vendo os dois lá, porque o pai dela fazia a mesma coisa com as irmãs. Nesse momento, dentro da universidade, nós vemos aqui começar a confusão a se manifestar claramente na mente de Jane. Então, segue o filme, termina a fase universitária e um militar vai aparecer para Forrest com um convite. Lembra do diretor da escola, que foi uma apresentação do mal? O militar vai aparecer com um convite para Forrest. Excelentes carreiras para excelentes rapazes. E Forrest aceita ir para o exército. Aqui começa aquela dimensão mítica do filme. John, por favor, coloca a imagem 1. Nós estávamos no Alabama. Entenda esse trecho, esse nível 2 do Vietnã, como a vida no exército já. Pode voltar, John, para o logotipo. Neste patamar, que eu acabei de falar, que refere-se ao exército, preste atenção no ônibus em que ele entra, na primeira cena. Ele entra num ônibus universitário. Dentro desse ônibus, o motorista já grita para ele, começa a gritar o tempo inteiro. E uma outra pessoa, um outro homem vai negar o assento. E só o terceiro vai ceder o lugar. Só 3 pessoas falam com ele, como se fosse metade do ônibus da escola. Só que esta primeira pessoa, essa pessoa que fala com ele, se chama Buba. A gente tem que prestar atenção em um detalhe. Volta, por favor, para a minha imagem 1, John. Se você pegar a linha temporal, digamos que você alugou esse filme no YouTube, tem a linha do tempo. Esse filme, ele é feito tão em harmonia com a estrutura da realidade, do cosmos em que nós vivemos, que se você pegar essa linha temporal e dividir por 2, botar o cursor bem no meio, você vai ver que aparece a imagem do sonho invertido de Jane, inclusive com um pentagrama invertido para o seu ponto de vista. Agora, se você pegar e dividir a mesma linha do tempo, em vez de ser 2 partes iguais, em 3 partes iguais, você vai ver que você vai ter 2 imagens, uma de cada um dos 2 personagens que representam o desdobramento simbólico da Jane, que é o Buba e o Lieutenant Dan. E aqui, nas cenas mais cruciais, inclusive, nesta primeira cena, que é o Buba ao lado de Forrest no Vietnã, fazendo a promessa de comprar um barco para pescar juntos. E do lado de cá nós temos Lieutenant Dan fazendo a pergunta crucial
para a salvação dele e de tabela, por ato contínuo, continuidade, a salvação da alma de Jane também. Então agora nós entramos aqui no mundo mítico. Muito obrigado, John. Pode voltar lá para o logo. Nesse ônibus, nós temos Bubba, que representa um dos dois desdobramentos da personalidade de Jane. Estamos na esfera mítica. Ao chegar no lugar de treinamento, nós temos um outro sargento que grita com ele demais. Esse é o segundo superior dele, que grita muito. E Forrest rapidamente vai se destacar na sua velocidade com a arma. Aparece uma sequência de imagens. Ele com a arma, depois eles engraxando botas, e aqui está tudo adequado. A arma com as peças adequadas, as botas sendo limpas com as peças adequadas. E a terceira imagem, nós temos Bubba e Forrest limpando o chão com a escova de dente. Aqui a coisa já não está tão adequada assim. Ainda temos o simbolismo das cores dos baldes, que a gente não vai se aprofundar por não ser de grande relevância. Mas que há um certo hermetismo aqui, isso há. E depois disso, ele vai ser convocado para o Vietnã. Aqui nós temos o segundo momento em que Forrest Gump vai defender de maneira agressiva Jane. E mais uma vez, a gente vai ter uma grande revelação. Quando Forrest estava lá no exército, ele descobriu, por um colega do exército, que uma foto da Jane na Playboy era uma foto que foi a causa dela ter sido expulsa da faculdade, porque ela havia deixado vazar fotos dela só com colete da faculdade. Então, Forrest, ao sair de lá, vai nessa boate, que na verdade é um clube de striptease mais VIP, menos vulgar, e lá ele encontra a Jane. Jane está tocando no palco, nua, sem roupa nenhuma, e ela está tão confusa que ela realmente acredita que ela vai poder tocar, que as pessoas estão ali para escutá-la. Ela não se toca, existe um descompasso tão grande entre o mundo do que ela imagina e o mundo real, que ela não se toca porque que aqueles homens estão ali. Então um deles tenta agarrar a perna dela, colocar um dinheiro e joga o champanhe nela, a bebida nela. Ela reage, Forrest levanta, vai lá e briga com ele. Empurra um, empurra outro, tem uma confusão. E dali, ao saírem desse ambiente, Jane vai parar com Forrest em cima de uma ponte. Lembre-se, água, noite, Jane. E ela diz para ele, Forrest, você não pode continuar fazendo isso, você não pode continuar tentando me resgatar. Preste atenção nessa frase, tentando me resgatar de quem? Dela própria. E Forrest diz, eu não posso fazer nada a respeito, eu amo você. Mas perceba, o amor de Forrest é um amor contemplativo, praticamente não tem nada de sexual, Forrest é muito casto. E ela, nesse momento em que escuta ele dizendo eu amo você, ela sobe na ponte e diz, você se lembra daquela vez em que eu disse que eu rezei e pedi a Deus que me transformasse num pássaro para voar para bem longe daqui? Ele lembra, será que eu consigo voar dessa ponte? Aqui ela já está mencionando a hipótese de cometer suicídio. Forrest fala como se não tivesse entendido, mas pela expressão dele você vê que ela captou muito bem. Então ela continua a conversa com Forrest, aparece um carro e ela pede carona para esse carro. Mas o que o motorista pergunta? Para onde você vai? E ela responde, não importa. Claro que não, ela está perdida. Ela quer fugir de algo que tem dentro dela mesmo e que agora persegue ela. É quando Forrest diz que vai para o Vietnã e ela repete para ele, Forrest, não tenta ser valente, hein? Se acontecer qualquer coisa, não banque uma de herói. Saia correndo. E aí eles se despedem e ele vai para o Vietnã. No Vietnã, nós encontraremos agora o outro personagem que representa o desdobramento da Jane, Lieutenant Dan. Quando Forrest chega com Bubba de helicóptero no Vietnã, ele chega no acampamento e de repente sai o Lieutenant Dan com um terço no pescoço, inclusive um rolo de papel higiênico na mão. Lieutenant Dan é o único desses três superiores que não fala com ele gritando. Ele fala com todo mundo gritando, menos com Forrest. E ao falar com Forrest e com Bubba, é engraçado, porque eles vão fazer uma saudação para o Lieutenant Dan, e o Lieutenant Dan, vale a pena até você baixar o script e ler
esse script. O original está disponível na internet. Eu vou colocar o link aqui embaixo, só é clicar e ler. Ele usa várias palavras de sentido duplo e de cunho sexual. Ele diz, não, pare de fazer saudação, tem vários snipers aqui que ficariam muito felizes de grease lieutenant, ou seja, de lubrificar um lieutenant. Então ele olha para Bubba, ou seja, ele e Bubba são desdobramentos da Jane. Ele olha para Bubba e fala, o que aconteceu com seus lábios? Aí Bubba, nada, meus lábios são assim mesmo. E aí, olha o que ele diz para Bubba. É melhor você esconder esses lábios, porque você pode disparar algum gatilho, algum tripwire. Ou seja, remete à infância de Jane já. Em algum momento o pai dela olhou para ela e alguma coisa foi ativada dentro dele. Está sempre fazendo essas referências sutis. E aqui Lieutenant Dan começa a fazer algumas observações sobre a vida no Vietnã e ele fala muito especificamente sobre pés, meias, sobre o que pode ser a diferença entre a vida e a morte, que o rio Mekong vai comer as pernas de um soldado a partir dos pés, que ele tem que usar meias secas sempre, etc. E fica falando o tempo inteiro disso. E aí ele para e vai conversar com o Sergeant Sims. E aí começa a gritaria toda. Essa gritaria não é por acaso, é para deixar claro que quando ele está falando com Forrest e Bubba, ele não grita. Mas com o Sergeant Sims, ele já está naquela gritaria típica dos outros personagens. Quando volta, a gente tem aí o Lieutenant Dan, sem camisa, numa cena de intimidade. Ele está indo para se sentar no vaso sanitário. E aqui, novamente, quando ele vai se sentar, a gente vê uma imagem de uma bandeira, evidentemente, com o pentagrama no sentido normal, apontado para cima. Mas que, comparado com a cena do filme, que marca o exato meio do filme, que vai aparecer, corresponde a como se fosse a imagem em espelho. E aí começa, então, o filme. Nesse momento, começa então essa cena do Vietnã. E nesse momento do Vietnã, nós temos Forrest, Bubba, Lieutenant Dan, Sergeant Sims, 4. Serão mencionados somente mais 3 nomes de soldados, 7. Se você lê o script, você vai ver que o nome do batalhão, as coisas que o Lieutenant Dan fala, tem um significado simbólico muito profundo e é muita coisa mesmo. Mas para o nosso objetivo aqui não vai ser de muita relevância, a não ser dizer que na hora que ele fala buscando ajuda aérea, ele se refere ao grupo dele como leg, perna, leg Lima 6. Esse é outro fato que é importante. Bem, em determinado momento que estão lá no Vietnã, Forrest fala que começa a chover e fica 4 meses chovendo direto, sem parar. E de repente, Forrest fala da seguinte maneira, como se alguém tivesse girado um botão, a chuva parou. E no meio da frase que ele está dizendo isso, aparece um flash que é Jane saindo do trailer da casa da avó dela, com 2 homens, 3, para entrar numa Kombi. Aquele é o momento em que Jane realmente se atira na vida, agora como hippie. E nesse momento em que para a chuva, começa a chuva de bala no Vietnã. E muita gente começa a morrer, inclusive o Sergeant Sim. E aí Bubba, que é o desdobramento de Jane, e Lieutenant Dan, são eles dois quem vão mandar Forrest correr. E Forrest sai correndo, e ele diz, eu corri exatamente como a Jane falou para eu fazer. Só que eu corri tanto que eu cheguei a um ponto em que eu estava sozinho. Estava a salvo, mas sozinho. E ficar sozinho não é uma coisa boa. Então Forrest volta. Ele volta porque ele quer salvar Bubba. E aí ele salva todas as pessoas que haviam faltado. As pessoas dos 3 nomes que eu mencionei, salva o Lieutenant Dan. Preste atenção nesse detalhe. Quando ele vem correndo com o Lieutenant Dan, ele toma um tiro que atinge ele na nádega. Esse tiro não é mera coincidência, e ele vai servir para revelar o mal lá na frente. E depois ele volta para salvar Bubba. E consegue retirar Bubba da selva, mesmo sabendo que havia uma queda iminente de bombardeio de Napalm. E esse detalhe aqui é muito importante. O Lieutenant Dan, ele pediu o bombardeio enquanto ele estava no chão. Ele iria morrer durante o bombardeio. Forrest foi lá e salvou ele contra a vontade dele. Isso lá na frente vai gerar uma crise de identidade enorme em Lieutenant Dan. E quando o Forrest tira Bubba, nós vemos que os 2 personagens, que são o desdobramento de Jane, apresentam lesões em lugares totalmente diferentes, mas simbólicos. Bubba, que representa a inocência de Jane,
é atingido no coração e morre, exatamente como uma parte de Jane morreu também depois do abuso do pai dela. E o Lieutenant Dan perde as 2 pernas e fica amargurado, ressentido, desiludido com a vida. Exatamente como a Jane, mas ao modo dele. Então eles são resgatados e vão para o hospital. E aqui aparece uma cena muito importante, que é a crise de identidade do Lieutenant Dan. Ele vai começar a questionar a ideia de destino. Ele vai falar, Forrest, eu tinha um destino, era para eu ter morrido naquela selva, assim como todos os meus antepassados, mas você me roubou o meu destino. Você não podia ter feito isso comigo. Aí ele diz, eu era Lieutenant Dan. O que é que eu vou fazer agora? Isso não deveria acontecer. Eu tinha um destino para cumprir. E aí está Forrest ali do lado dele, sem entender nada, e Lieutenant Dan sem as 2 pernas. Nesse período, Forrest recebe todas as cartas que ele havia enviado para Jane. Nenhuma delas havia sido entregue, porque Jane não estava na casa da avó dele. Esse tempo inteiro, ela estava na rua, na vida, perdida, como hippie, viajando para todos os lados dos Estados Unidos, cantando para ganhar esmola. Então, Forrest, nesse momento da recuperação deles, começa a jogar ping-pong, rapidamente se torna extremamente exímio naquilo, seguindo o princípio que a sua mãe lhe deu, de que não importa o que a vida vai lhe dar, você tem que fazer o melhor com o que Deus lhe der. E ele aplica isso em tudo que ele faz. A obediência é o traço fundamental de Forrest. A vocação para salvar as pessoas, isso tudo constitui ele, mas essa característica divina que se expressa em diversas situações pela mera influência da presença dele, que vai ficar mais claro ainda adiante. Ele começa a jogar ping-pong e começa a jogar muito bem e se destaca. Então ele vai ser convidado em determinado momento ao hospital para receber a medalha de honra pelas pessoas que ele salvou. Agora nós chegamos no nível Washington. John, por favor, coloca para mim a imagem 1. Então Forrest vai para Washington para receber a medalha de honra. E quando ele chega lá, ele encontra o presidente Lyndon Johnson. Imagine agora a cena. Essa revelação extremamente sutil só se dá aos olhos da mãe de Forrest, porque só ela ali sabe como ele é. Um herói de guerra. Ele estava na guerra do Vietnã, que correu embaixo de bombardeio de Nepal para salvar os amigos. Ele está ali diante de um presidente para receber a medalha de honra. E o autor do filme faz o presidente fazer uma proposta de cunho sexual, uma insinuação sexual para Forrest. Ele pergunta a Forrest, eu soube que você foi atingido? Aí Forrest diz, eu tomei um tiro nas nádegas. Aí ele cochicha no ouvido de Forrest. Eu gostaria muito de ver esse machucado. Olha como ele revela agora essa podridão, o mal manifestado em Lyndon Johnson. O que é que ele vai fazer? Ele vai olhar para um lado e para o outro, sem entender direito, e vai abaixar as calças na frente de todo mundo e mostrar a marca do tiro nas nádegas. Ninguém entende o que ele fez, parece ser só um retardado mental. Mas, na verdade, a mãe dele sabe que ele só faria aquilo se houvesse algum pedido daquela natureza. E nós, que sabemos qual é a dimensão simbólica desse filme, também sabemos o que é que ele está fazendo ali. Ele está revelando o mal. E nesse pedaço do Washington, o autor do filme identifica o mal não apenas com o ensino público, como havia feito antes, não apenas com o exército. Agora ele vai identificar, sempre com o Estado ali, ele vai identificar na figura das forças políticas, tanto de quem está no governo, quanto das forças contrárias ao governo. Nesse momento que ele recebe a medalha de honra, ele sai. E quando ele sai, ele encontra Jane. E quando ele encontra Jane, ele vai encontrar de uma maneira muito especial. Pode colocar o logo de volta, John. Ao receber a medalha, ele simplesmente vai sair. E os manifestantes hippies vão pegá-lo praticamente e jogá-lo na fila para falar no palco. Então ele sobe para falar no palco diante agora de uma piscina artificial, diferente daquele rio que existe lá no Alabama. Aqui nós temos de concreto um grande quadrado de água com um obelisco ao fundo, não temos o grande carvalho, temos a imagem do homem. E um mar de gente, vários hippies estão ali. Na hora que ele vai falar, tiram o microfone, ele fala um monte de coisa, ninguém ouve nada, e quando coloca o microfone de volta, anunciam o nome dele. Então Jane vai encontrar ele onde? Na água. Ela pula na água e Forrest vai ao encontro dela na água.
Aos olhos de quem não está entendendo o significado simbólico desse filme, parece uma cena romântica. Mas o fato de eles estarem se encontrando dentro da água faz a gente ter a clareza de que essa associação simbólica de caos e água está se tornando cada vez mais intensa. E agora vai chegar ao nível do explícito. Quando ele sai dali com a Jane e eles começam a passear, Jane leva ele para um clube de pessoal do Black Panthers, que é um movimento político que tem por lá. Naquele momento que ele entra ali com a Jane, aparece um líder do movimento estudantil político, Wesley, que é o namorado de Jane, que vai ser a identificação máxima do mal antes de passar para a esfera dos elementos naturais. Esse rapaz, em determinado momento, agride a Jane, Forrest desfere alguns socos nele, e a partir dali eles saem. E quando eles saem do clube do Black Panthers ali, que parece ser uma coisa, dá o ar de subsolo, de submundo, eles começam a conversar. E aí aparece uma sequência de imagens. Aparece Jane perdida, pedindo carona com 3 pessoas. Aparece Jane fazendo exatamente o mesmo gesto de uma comunhão, mas em vez de ser uma comunhão na igreja, é como se fosse uma comunhão satânica com um cubo de ácido. Logo em seguida aparece Jane sentada, tocando para receber esmola, com a imagem do pentagrama, que para o espectador está de cabeça para baixo. E se você tiver dúvida, basta ver o que vem em seguida, porque quando o rapaz do Fusca pergunta quem vai comigo para dar uma volta, e ela responde que sim, sem nem conhecê-lo, a câmera vira e mostra um filme atrás dele, com o bebê de Rosemary. Depois disso, nós teremos aí outras revelações de imagens que vão acontecendo cada vez mais explícitas, até que chega o momento, que é um momento marcante, que é a hora que ele vai se despedir dela no ônibus. Preste bem atenção nesse momento. Temos um ônibus. Lembra o ônibus da escola, depois o ônibus do exército, e agora nós temos um ônibus em que a Jane vai sozinha sem ele. Tem ele, Jane e o Wesley, o rapaz que deu tapa, que é o líder do movimento político estudantil. No momento em que ela entra no ônibus, ela vai até o vidro de trás e dá um tchau, um aceno de tchau. Mas é um tchau triste. Você vê que o rosto dela está triste. E conforme o ônibus se afasta, ela faz o sinal do paz e amor. A cena corta no braço de Forrest mais ou menos a essa altura, mas conforme se vai se afastando o ônibus, o braço de Forrest inferior vai se tornando à mostra. E tem uma hora que ele está dessa maneira, e como se fosse um espasmo no braço de Tom Hanks, de 1 segundo, ele faz o sinal de Baphomet e para. Esse sinal de Baphomet é óbvio que remete à imagem do próprio Baphomet, mas é interessante a gente colocá-la ao lado de todas as outras para significar ela de maneira adequada. Existem fotos de Jesus Cristo assim também. Essa foto significa justamente, no caso de Jesus Cristo, a síntese entre o que está no celeste e o que está no terreno, mas uma síntese em harmonia. É como a imagem da montanha, é a multiplicidade com a unidade. A unidade na multiplicidade, a multiplicidade na unidade, mas em harmonia, em ordem. Em Baphomet se dá o oposto. Você tem a unidade e a multiplicidade, mas não forma a unidade, na verdade. O que vai formar é o caos. Por isso que não há uma síntese. Ele é metade bode, metade ser humano, o ser humano é metade masculino, metade feminino. Ele representa o caos. O pentagrama em ordem normal, apontando para o alto, ele representa os 4 elementos da natureza ordenados para o celeste. De cabeça para baixo, representa todos esses elementos apontados para baixo, que pode ser, a depender do contexto, a vontade humana somente ou vontade de outras forças que ainda serão reveladas lá para frente. Seja como for, agora é que vai ficar mais claro ainda a camada da dimensão espiritual desse filme. Porque depois que Forrest ele sai dali, se despede da Jane e começa a jogar ping-pong, ele vai aparecer, primeiro, identificado o mal também com o regime político chinês e depois identificado o mal, lembra-se que eu falei da música? Com a figura de John Lennon, que em uma entrevista, entre outras coisas, vai fazer um comentário como se fosse uma maravilha o povo chinês não ir para a igreja. Logo depois de sair do prédio em que deu essa entrevista, Forrest dá de cara com Lieutenant Dan. Ele encontra Lieutenant Dan
se você olhar para a cara, para o cabelo, para o aspecto do Lieutenant Dan, você vai ver que tem algo ali que remete a tudo de pior que você puder imaginar em torno dele. Isso vai ficar mais claro ainda com o que vai continuar sendo dito pelo filme. Lieutenant Dan vai até Forrest, indignado por Forrest estar sendo reconhecido, e naquele momento você vê o contraste entre a limpeza e a ordem de Forrest e o caos que está em Lieutenant Dan. Lieutenant Dan, depois de conversar com Forrest, vai descendo a rampa de cadeira de roda, e na hora que ele diz God damn bless America, a cadeira de roda vira de costas e ele toma um tombo no chão. A partir dali, Forrest vai permanecer com o Lieutenant Dan. E na casa de Lieutenant Dan, na noite de Natal, Lieutenant Dan começa a falar de Jesus. Então, em Washington, nós vimos nessa parte inteira alusões ao oposto de Jesus. E agora o nome de Jesus é trazido à tona no Natal. Lieutenant Dan vai falar de Deus, de destino, de muitas coisas. Mas aqui, na noite de Natal, ele pergunta para Forrest, Have you found Jesus yet, Forrest? Você encontrou Jesus, Forrest? E Forrest dá uma resposta muito sábia, que vai ficar clara ao final do filme. Ele diz, eu não sabia que eu devia estar procurando por ele. E ele diz isso simples, porque ele sabe que Deus está no coração dele. Lieutenant Dan não entende a resposta. Então ele vai até a parede. E na parede, de propósito, tem um espelho, onde um abajur reflete, como se houvesse uma outra dimensão. E ali ele começa a falar de que as pessoas lá no exército ficam dizendo para ele que ele tem que fazer a parte dele, que ele ainda vai caminhar no céu ao lado de Deus, etc. E ele faz piada disso tudo. Nesse pedaço do filme, o Lieutenant Dan está fazendo escárnio e sendo sarcástico com tudo. Passa-se o Natal e aparece o Réveillon de 1971 para 1972. E eles estão num bar festejando. De repente aparecem, eles estão conversando, Forrest e Lieutenant Dan, e aí Forrest conta para o Lieutenant Dan uma cena que aconteceu lá no Vietnã, que foi um dia em que ele estava sentado com o Bubba e um sentou de costas para o outro, e Bubba falou para ele de por que eles eram tão amigos, por que um cuidava do outro como se fossem irmãos, e fez uma proposta deles morarem juntos num barco que eles iriam comprar e se tornarem pescadores. Perceba que Bubba é o lado infantil de Jane, o desdobramento infantil de Jane. E a proposta deles morarem juntos num barco. Esqueça a dimensão sexual, a gente está num ponto simbólico. De morarem juntos no barco, dividindo tudo. Tem aquela coisa de cenário de Adão e Eva aqui, de uma maneira simbólica desdobrada. Só que Bubba morre. E aí ele conta para Lieutenant Dan dessa promessa que ele fez, que ele vai pegar o dinheiro e que ele vai comprar um barco e vai fazer isso. Então o Lieutenant Dan diz para ele o seguinte, no dia que você se tornar um capitão de barco, eu me torno o seu primeiro imediato. Aliás, se você comprar um barco, eu vou me tornar um astronauta. Grave essas duas coisas. Depois disso aparecem duas prostitutas. E nesse momento, uma delas fala com Forrest. Olha, o Réveillon, que coisa linda, o Ano Novo. Você não acha ótimo o Ano Novo? Todo mundo pode ter uma segunda chance. Aí Forrest, na mente de Forrest, aparece uma imagem do momento atual. Quer dizer, o diretor joga uma imagem do momento presente de Jane. Nesse momento que aparece do Réveillon, preste bem atenção na música que está tocando. É um trecho de The Doors. Jane ali já não é mais hippie, agora ela está com um roqueiro. A gente ainda não tem certeza se ela está se prostituindo ou não, mas isso vai ser comprovado mais para frente, adiante. E nesse momento ela está com o olho roxo, se olha no espelho, pega as coisas dela como se fosse uma prostituta ali e estivesse saindo. E tem uma música do The Doors que está tocando. E na música, a letra da música do The Doors diz justamente isso. Olha para o rosto dela, olha como ela é bonita, você não quer ser o papai dela? Olha, ela está saindo pela porta. Ou seja, o que nós vamos ter aí de link vai ser a música do The Doors, e a gente sabe que historicamente o The Doors está ligado com outras coisas. Não estou falando mal, gosto inclusive da música, mas simbolicamente tem ligações desse conflito de forças que a gente está falando aqui, de opostos, de pares de opostos. Então a cena volta para Forrest Gump e Lieutenant Dan. Eles estão na casa. Vai ter uma confusão lá, mas o que realmente vai interessar, no fim das contas, é que vai ficar bem claro que Lieutenant Dan agora está sendo carcomido por dentro pelo ressentimento, pelo ódio, e
falando de maneira literal esses questionamentos sobre a existência de Deus, de destinos, de justiça, de injustiça, etc. Na verdade, Lieutenant Dan nada mais é do que o que sobrou da pequena Jane e que é aquela Jane que saiu pela porta de olho roxo ouvindo The Doors. Aí nós chegamos no ponto em que Forrest Gump volta convidado a se retirar do exército, cumpriu o que tinha que cumprir. Nessa altura ele já é herói de guerra, All-American Football Player e herói nacional por causa do ping-pong também. Veja, um retardado mental. Será que isso é só coincidência? Para quem capta o sentido simbólico, com certeza não. Ele volta para o Alabama. E nós vemos aqui uma outra coisa curiosa, que também tem um sentido simbólico. A mãe de Forrest, ela tem algo de especial nela. E é curioso porque ela vai fazer um sacrifício, que é um pecado, para ele entrar na escola, mas ela faz num tom de sacrifício. E aqui ela vai fazer um outro sacrifício, que é o de uma traição à pátria, botemos assim, no sentido de Forrest virar uma figura de marketing justamente do regime chinês daquela época. Mas perceba, se ela não tivesse cometido aquele pecado e aquele sacrifício inicial, Forrest não teria conhecido Jane. E agora, se ela não tivesse convencido Forrest a aceitar esses $25 mil da raquete do patrocínio de ping-pong de Mao Tse-tung, ele também não teria podido comprar o barco e cumprir sua promessa para salvar a alma de Jane. E aqui nós chegamos... João, por favor, coloca para mim a imagem 1. Nós chegamos agora a Baiula Batre, que é o momento em que ele vai comprar este barco. Quando ele compra o barco e começa a navegar, durante um período, ele fica sozinho. Pode tirar a imagem, João? Ele fica sozinho. E nesse período em que ele está sozinho, navegando com o barco, ele não consegue pescar nada. Mas antes disso, ele vai até a cova de Buba. Lembra-se que eu falei daquela cena em que o pé ficou enganchado quando ele era pequenininho e colocou aquele aparelho? Pois é, ele foi lá para cumprir a palavra dele. Ele fala com o túmulo de Buba. Preste atenção nisso, ele fala como se Buba estivesse ouvindo. Você pode interpretar isso como se ele falasse assim porque ele é retardado, aspecto literal, ou você pode imaginar que ele está falando como quem tem a certeza de que a outra pessoa está ouvindo também. Entenda, elementos isolados não significam praticamente nada. O que interessa é como eles se encaixam na unidade de sentido. Então ali, Forrest explica a Buba, que pegou o dinheiro de tal modo que vai cumprir a palavra dele e compra o barco. Forrest compra o barco e fica um tempo navegando sozinho. Preste atenção nesse momento. Uma bela noite olhando para o céu, Forrest, um dia quando chega de barco, um navegador lá, um dos pescadores de camarão, vai dizer a Forrest, você não vai botar um nome no seu barco? Tem que botar o nome do barco, senão dá azar. Aí Forrest, obviamente, coloca o nome de Jane no barco. E aí vai ter um dia à noite, e quando ele bota o nome de Jane, aparece uma imagem do momento presente de Jane. Nesse momento ela já está se prostituindo, está numa boate cheirando cocaína, inclusive tem 3 carreiras de cocaína, ela cheira a terceira. E aí ele fica um tempo sem conseguir pegar camarão nenhum, e um belo dia, uma noite de lua cheia, entenda, nós estamos na dimensão mais mítica aqui, é água, caos, navegando no barco, Forrest sozinho no barco que se chama Jane. Ele olhando para a noite, ele diz, eu pensava tanto na Jane, e então muda para o momento presente da Jane. É o momento em que a Jane está se prostituindo, um cliente acabou de se injetar com ela, acho que com heroína no braço, estica o braço, bate nela e ela vai até o batente da janela para saltar. Embora no filme não apareça uma bifurcação, mas uma quadra, no screenplay está escrito que ela, quando vai saltar, ela se vê diante de uma bifurcação, como quem tem que fazer uma decisão entre 2 caminhos. Então Jane, ela escorrega, mas não salta e volta para a varanda, fica em posição fetal, chorando como uma criança e olhando para a lua, aquela lua cheia. Perceba, lua cheia, noite, Jane, e a imagem vai direto para onde está Forrest, lá no barco, em Baiula Batre, lutando pela alma dela. Agora, no dia seguinte, aparece Lieutenant Dan, que é o desdobramento de Jane. A partir de agora, vai se desenrolar uma série de eventos que basicamente falam
de Lieutenant Dan fazer as pazes com Deus. Inclusive, isso vai ser dito de maneira literal. Começam a pescar os dois, não conseguem pegar nada, então o Lieutenant Dan, ironicamente... Aliás, quando eles começam a pescar, na hora que o Lieutenant Dan entra no barco, a primeira coisa que ele diz é, vai para o leste. O leste está associado com a imagem de Deus, com o nascimento do sol. O oeste com o oposto. Ele fala, vai para o leste. Então eles vão para o leste, na direção de Deus, e não acham nada por lá. E continuam pescando sem achar nada. Em um belo momento, o Forrest pergunta para Lieutenant Dan, o que será que a gente deve fazer? E aí o Lieutenant Dan fala, bem, acho que você devia rezar. Então eles começam a ir para a igreja. Eles começam a frequentar a igreja. O Forrest vai lá no coro. É óbvio que isso tudo é representado de maneira ridícula, ridicularizando para esconder de você o significado simbólico. E o Lieutenant Dan, ele vai na igreja, mas fica lá longe, não reza, não participa. E aí, um certo dia eles estão pescando, mais uma vez eles não pegam nada, e Lieutenant Dan pergunta, onde é que está esse Deus que você tanto reza? E na hora que Lieutenant Dan diz isso, o próprio Forrest Gump fala, God show up. Ele aparece como uma tempestade. E aqui nós estamos na dimensão mais mítica de todas, daquele segundo plano em que é composto pelo Vietnã, Exército e Beulah Battery. É tudo a mesma coisa, é a esfera mítica, a salvação espiritual de Lieutenant Dan, que é, no fim das contas, a salvação da Jane. Tem um furacão, passa, e esse furacão destrói todos os barcos da concorrência. Mas enquanto está acontecendo o furacão, Lieutenant Dan entra no confronto total com Deus. Ali ele começa a desafiá-lo porque ele queria morrer mesmo. Só que Deus não o mata, pelo contrário, destrói a concorrência toda e aí eles ficam milionários. E acontece o quê? Eles compram 12 Janes. Esse número, 12. Então nós temos agora Lieutenant Dan no meio e 12 barcos em volta. Veja bem, símbolo do pescador, nós temos o número 12, a imagem tradicional do herói no meio com 12 em volta. E para completar, assim que acontece esse momento em que o Lieutenant Dan, que eles se tornam milionários, Lieutenant Dan vira para Forrest e fala, eu nunca lhe agradeci por você ter salvo a minha vida. Ele pula na água e o sol aparece de uma maneira bem divina e o próprio Forrest Gump fala, ele nunca me disse nada, mas eu acho que nesse dia o Lieutenant Dan fez as pazes dele com Deus. Quando acontece isso, toca o telefone da empresa, da Bubba Gump, e a mãe de Forrest está doente. Forrest pula do barco e vai embora. Na hora que o telefone toca, se você olhar o que está passando na televisão, aparece o atentado de Charles Mason. E aí ele pula do barco e vai visitar a mãe dele no Alabama. Ao chegar lá no Alabama, ele tem uma conversa muito marcante com a mãe dele e que tem um significado simbólico muito grande. Durante essa conversa, ele pergunta para ela o que está acontecendo. Ela diz que ela está morrendo, que isso é parte da vida, que ele não tem que se preocupar. Ela diz um negócio para ele que ele não vai entender direito. Ela vai dizer, olha, eu não acredito muito em destino. Eu acho que o que interessa é você fazer o seu melhor com aquilo que Deus lhe dá. Mas isso aí ela já está dizendo basicamente qual é o destino da pessoa, fazer o melhor com o que vier. Life is a box of chocolate. E aí o ponto que é importante mesmo é esse que eu vou falar agora. Ela está morrendo e Forrest está ficando. Mas é ela quem fala com Forrest como se ela tivesse certeza que ela fosse para outro lugar. Ela diz, Forrest, eu vou sentir tanta saudade de você. Não é Forrest quem diz isso para ela, é ela quem diz para ele. Aí você encaixa nessa unidade de sentido como você quiser. Depois dessa cena, ela morre, por acaso, a Associação de Pais, olha aí, a técnica da antecipação, a Associação de Pais lá do Alabama oferece um emprego de jardineiro para Forrest. Forrest fica no Alabama, recebe uma carta de Lieutenant Dan. Preste atenção no simbolismo. Ao abrir essa carta, aparece uma maçã mordida, o símbolo da Apple. Mas não tem nada a ver com a Apple. Tem a ver com ser a maçã. Lembra-se da maçã do ônibus? Agora é a maçã mordida. Porque logo depois dessa cena, o que vai acontecer é o aparecimento de Jane para a sua redenção. Observe aqui, se a gente tivesse uma linha, a gente acabou de ver, primeiro,
o salvamento da alma de Lieutenant Dan, naquele plano, naquele segundo plano, e agora a gente vai ver o começo da redenção de Jane, nesse primeiro plano. Jane, do nada, aparece arrependida. Primeiro ponto, ela aparece com roupa normal, ela não aparece com roupa de hippie. E o segundo ponto, quando ela encontra Forrest, ela está com uma cara de quem está dando graças a Deus de Forrest estar ali. Ela está voltando para aquele paraíso terrestre que ela conheceu um dia. E pode observar que ela vai dormir durante vários dias seguidos, e em cima do quadro, em cima da cama em que ela está dormindo, tem um quadro com 2 cavalos, um branco e um preto. Um cavalo branco e um cavalo preto, representando ali o plano psicológico ou, se você quiser botar, transcendente, conforme a gente encaixe isso num sentido maior. Ela e Forrest vão passar vários dias ali juntos. Em determinado momento, ela estará descalça nesse momento, ela vai se deparar com a casa em que ela foi abusada pelo pai dela e que ela não via desde quando teve aquele dia que ela rezou no milharal e na plantação de tabaco. E a primeira coisa que ela tira nessa casa são sapatos. E depois ela tira pedras, até não aguentar mais. E embora ela não diga no filme, consta no screenplay: como você pôde fazer isso comigo? E ela cai no chão e chora. Depois disso, ela continua na casa de Forrest mais um tempo. E aí, quando chega ali, no bicentenário dos Estados Unidos, está aparecendo na televisão muitos fogos de artifício, dá alguma coisa em Jane e ela resolve subir para dormir. E então ela sobe a escada e Forrest vai atrás dela. E ele pergunta para ela: Jane, você se casaria comigo? Jane fica em silêncio. Ele fala: eu poderia ser um bom marido. E ela, com a cara muito triste, diz: eu sei, Forrest. E ele diz: mas você não se casaria comigo, não é? Aí ela diz, com a cara de muita tristeza: você não quer se casar com alguém que nem eu. Ou seja, naquele momento, ela mesma se despreza, ela mesma não se perdoa. Esse momento é um momento marcante, porque na hora em que ela chegou de volta ali na casa, sem estar com roupa de hippie, é um momento que marca o arrependimento por ela ter se tornado quem ela se tornou na fase adulta, feito as coisas que ela fez e ter visto a vida chegar onde chegou. Ela se arrependeu de tudo aquilo. Ela olhou para aquela identidade e disse: isso não sou eu. E aí ela volta para lá. Só que quando ela volta, ela vive esses dias nesse momento do Jardim do Éden, em paz. Ali ela reconquista a identidade dela de pureza infantil. Ainda falta ela conquistar a identidade e o respeito próprio, a identidade da Jane adulta, de quem ela verdadeiramente é. E é a partir daqui que começa essa reconquista. Porque quando ela diz isso, ela sobe a escada, Forrest vai para o quarto dele dormir, e de repente alguma coisa acontece, porque despenca uma chuva muito forte e alguma coisa faz com que a Jane desça até o quarto de Forrest. E nesse momento a câmera pega por um ângulo em que a luz, a roupa, a inclinação da cabeça, a postura da Jane, tudo remete à imagem de um anjo. E ela se deita com Forrest e a câmera vai se distanciando, vai para trás do quarto como se estivesse espiando. E não é uma cena de sexo propriamente. É um gesto que simplesmente sugere uma concepção mais do que propriamente um ato sexual. A próxima cena é Jane acordando no dia seguinte, deixando a medalha de honra que ela havia ganhado de presente de Forrest de volta e saindo rapidamente para o táxi. E o motorista do táxi diz o seguinte: Where are you running off? E ela diz: eu não estou correndo. Perceba a palavra correndo. Ela sai, ela some. Forrest acorda, a casa está vazia, ele está parado e de repente começa a correr. Essa corrida de Forrest, que vai se dar durante 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas, ela pode ser colocada... John, por favor, coloca a imagem 1. Ela pode ser colocada no mesmo nível desse segundo plano, aqui embaixo. Porque enquanto ocorre esta corrida, pode retirar, John, enquanto ocorre esta corrida,
na verdade, pelo aspecto literal, você fica com a impressão de que é sobre ele. Mas, mais uma vez, é falando sobre ela mais do que qualquer outra coisa. Enquanto Forrest começa essa corrida para colocar o passado para trás, é ela, a Jane, quem está colocando o passado para trás, adquirindo a identidade de mãe e adquirindo agora uma nova vida, um renascimento do ponto de vista aqui moral. Não estamos ainda no patamar espiritual. Moral. Então Forrest começa a correr, vai correndo, e 2 milagres acontecem nessa corrida. Nós já falamos de vários milagres aqui, mas 2 vão acontecer nessa corrida. Um deles, por exemplo, é uma hora em que ele está correndo e pisa num monte de cocô de cachorro, enquanto um hippie mais velho estava pedindo para ele um conselho para um negócio dele lá. E aí surge o slogan Shit Happens. Perceba que esse slogan tem muito a ver com a vida da Jane. Shit happens. Ela não é perfeita. E depois vai ter um segundo milagre. Forrest está correndo, um caminhão passa, derruba lama no rosto dele, e um sujeito estava falido, dá uma camisa para o Forrest lavar o rosto dele. Quando o Forrest coloca para lavar o rosto e tira a camisa, aparece um símbolo da carinha feliz. Como quem diz, apesar de tudo, eu sigo bem, eu sigo em paz, e eles have a nice day. Surge um novo slogan. E, de certo modo, isso revela também a própria natureza divina de Forrest nesses pequenos milagres que vão sendo colocados de maneira acidental no filme, aparentemente acidental. Mas esse shit happens, have a nice day, também se aplica à vida da própria Jane. É o que ele, no fundo, está dizendo para ela. E ele segue correndo ao longo desse tempo inteiro. E, de repente, aparecem diversos seguidores atrás de Forrest. Esses seguidores, sem Forrest dizer uma palavra, estão correndo atrás dele como se ele fosse um guru, como se ele fosse um sacerdote, um padre, um deus. Exatamente como Jane se deixou arrastar por aquela força de sucção na época da universidade. Ele, através de imagens, está sendo dito para a gente, olha, foi isso que aconteceu com a Jane. Em determinado momento, Forrest se cansa de correr e volta para a casa dele. Nesse intervalo, perceba, 3 anos, tá? Exatamente, 3 anos. Nesse intervalo, Jane já teve o filho dela e agora a gente vai conhecer qual é a verdadeira identidade dela. Porque Forrest recebe uma carta de Jane dizendo que ela está morando em tal lugar e que precisa que ela vá visitá-lo. E Forrest está naquele banco da parada de ônibus justamente por isso. Forrest está ali para encontrá-la. E quando ele vai até a casa de Jane, o número do apartamento de Jane é 4. E a câmera pega o número do apartamento de frente. É o apartamento 3. 4 e 3, 7. Quando o Forrest está dentro do apartamento, essa cena vai se complementar. Temos o 4 que está na porta, mas 3 pessoas dentro. Jane, ele e o filhinho, 3. Mas tem um momento antes do filho chegar em que Forrest e Jane conversam sozinhos. Nesse momento, Jane está conversando com Forrest e aí ela diz para ele, Forrest, me perdoe por todo o mal que eu te causei. Eu estava muito confusa. I was messed up for a long time. Eu estava muito confusa durante muito tempo. E quando ela vai começar a falar, de repente aparece uma mulher e abre a porta. No screenplay, está escrito o nome dessa mulher. Aparece uma mulher chamada Mary, Maria, com um bebê no colo, pequenininho, e entrega para eles dois. Perceba, ela bate a porta e sai. Ficam eles 3 na casa, o pequeno Forrest, que ele não sabe o nome ainda, vai assistir TV. Então o pai, o Forrest Gump, fala para ela, Jane, você agora é uma mãe, e ela está com a roupa agora de mulher adulta. Ela recuperou a identidade dela da Jane adulta. Ela se tornou a Jane adulta que ela sempre quis ser. E aí agora, ela fala, sim, me tornei mãe, botei o nome de Forrest, em homenagem a você, que é o pai. Então Forrest dá alguns passos para trás. Isso aqui é muito importante, porque parece acidental, mas não é. Forrest dá alguns passos para trás e ela vai seguir Forrest. Eu prestei bastante atenção nessa cena, porque não havia nenhum símbolo cristão dentro do quarto. E aquilo me pareceu não fazer sentido não ter um símbolo ali, se a unidade de sentido era toda essa, na tradição simbólica da Igreja Católica. Perceba o que acontece, qual ângulo a câmera toma na hora em que ela se vira para o garotinho, e Forrest, o pai está aqui do lado, e ela diz,
Ele não é a coisa mais linda, etc. E tem um negócio pendurado no teto, tem um círculo com a cruz no meio e umas coisas que batem quando o vento balança. Na hora em que ela se vira, a câmera é colocada de um ângulo em que aquilo aparece sobre a cabeça dela como se fosse uma coroa. E permanece ali durante uns 2 ou 3 segundos. E aí, Forrest se aproxima do pequeno Forrest. Um senta do lado do outro. E ambos inclinam a cabeça levemente para a esquerda. Se você já ouviu as imagens de Nossa Senhora, ela geralmente está com a cabeça inclinada. Esse é um símbolo que se refere à inclinação do planeta terrestre, do eixo terrestre. Na estátua, ele fica representado pela inclinação da cabeça, do mesmo modo que como é a inclinação do coração em relação ao eixo vertical do corpo humano. É a mesma inclinação. E, na tradição simbólica da Igreja Católica, essa inclinação para a cabeça remete também a um símbolo de Nossa Senhora. Então, ali você está vendo como se fosse Nossa Senhora ajudando Eva a se redimir, digamos assim. Mas até aqui, nós temos apenas a redenção moral. Ela recuperou a identidade dela da Jane adulta. Falta uma outra redenção. E essa vai ser conseguida por uma espécie de ironia cruel do destino, porque enquanto Jane esteve desejando ou tentando se matar e se destruir e morrer, a morte não chegou. Mas justamente agora, quando ela não queria de jeito nenhum, digamos assim, agora ela chega nesse momento que ela descobre que ela tem uma doença e que ela não vai durar muito tempo. E pouco importa qual é a doença. Simbolicamente, ela tem uma doença e ela não vai durar muito tempo. É um momento em que Forrest sabe disso e ele fala para ela, fala, Jane, você pode vir para minha casa em Greenbow, eu cuido de você e do pequeno Forrest. Só que agora ela recuperou, ela conquistou a identidade dela de Jane adulta. É ela quem fala, você se casaria comigo, Forrest? E ele diz, sim. Então a próxima cena é do casamento. Presta bastante atenção porque tem muito simbolismo nisso aqui. O primeiro ponto é, na hora do casamento, é como se tivesse as últimas resistências dentro da Jane em relação a essa transição no sentido espiritual. Ela vai descer descalça com a roupa o mais hippie possível e sem sutiã, como se fosse um ato de rebeldia. E aí ela vai se colocar ao lado de Forrest com a coroa de flores. E quem aparece? Lieutenant Dan, andando com próteses e noivo de uma mulher asiática, o que simboliza a paz com o Vietnã, a paz interna dele. Lembre-se, Lieutenant Dan é um desdobramento da própria Jane. Só que agora ele recuperou as pernas. A Jane não recuperou a identidade dela de adulta, Lieutenant Dan agora recuperou as próprias pernas. E adivinha a ironia? Ele não disse que se Forrest Gump comprasse um barco, ele se tornaria um astronauta? Ele mostra a perna de metal e diz, feita do mesmo material que as naves espaciais. Aí o Forrest brinca, Lieutenant Dan, tal. Perceba, depois que... Agora ficam frente a frente. Forrest, Jane e Lieutenant Dan e a noiva dele, os 4. Na verdade, todo mundo ali é Jane, exceto Forrest. Mas simbolicamente falando, é como se todo mundo ali fosse Jane. Perceba, depois que Jane cumprimenta Lieutenant Dan, perceba durante um segundo e meio, em que Dan fica olhando para o rosto de Forrest. Chega a ser contrastante. No segundo anterior, Forrest está com aquela cara de retardado. Mas no segundo em que Lieutenant Dan está olhando para ele, é como se ele estivesse contemplando algo que ele não entende, como se ele estivesse diante de algo divino, realmente. Olha a expressão dele e isso fica claro. E aí nós vamos para a cena do casamento. Na cena do casamento, temos um arco e do lado de cá 12 cadeiras, do lado de cá 12 cadeiras, tudo ocupado. Do lado em que tem 12, do lado direito, temos Lieutenant Dan, com aquelas 12 cadeiras. 1 para 12. Lembra dos 12 Janes, dos 12 barcos com o nome da Jane e ele? 1 no meio e os 12 em volta. Isso é um símbolo universal. E do lado de cá temos 12 cadeiras que são da própria Jane. Naquele momento, Jane está com Forrest diante de um arco, porque o casamento se dá no jardim da casa. E a câmera fica num ângulo em que é como se o verde, o mar e o céu fossem a própria catedral. E esse momento é muito importante porque, lembra esse símbolo? As 12 Janes com um no meio? Nas antigas catedrais góticas, havia um círculo
de vitral em cima da porta, que era justamente isso. A roda, como se fosse a roda da fortuna, com 12 itens em volta, representando o que acontece quando você está na sua periferia, e o eixo central, que é o eixo ascendente, que leva no caminho do céu. Quando você cruzava a porta, é como se você estivesse fazendo essa transição da periferia da roda para o eixo central, encontrando-se com o mundo espiritual, o sentido divino e transcendente da coisa. Tanto é que quando acaba o casamento, a próxima cena vai ser uma tomada em que estão andando Forrest, o garotinho e Jane está com a roupa mais tradicional possível que você puder imaginar naquela direção, naquela geração. Esse contraste entre a roupa que ela estava, o mais hippie possível, no ato do casamento, e essa roupa que ela está, mais dona de casa, mais mãe possível, como é que eu posso dizer, mais madura possível, né, nesse segundo momento, também é bastante revelador. Ali agora ela conquistou totalmente a sua identidade de Jane adulta, Jane mãe, Jane mulher. Mas nós temos ainda um último passo, porque a história de Jane, ela só é trágica se você tomou a história do ponto de vista literal. E agora a gente chega no ponto culminante do filme, que é o momento da transcendência, da redenção do ponto de vista da queda de Eva. O que nós vemos aí é o seguinte: Jane está deitada na mesma cama que a mãe de Forrest estava deitada quando morreu. Forrest se senta ao lado e Jane faz uma pergunta: Forrest, você sentiu medo quando você esteve no Vietnã? E Forrest vai responder e vão aparecendo imagens no vídeo. Primeiro ele diz que sim, depois ele corrige rápido. Não. Tinha vezes que a chuva parava o suficiente para eu ver as estrelas. Perceba, Vietnã, guerra, dimensão mítica, chuva, ele ainda conseguia ver aquele pontinho de estrela, mesmo naquela escuridão, havia algo de belo, algo de transcendente ali. E aí ele muda, e me lembrava muito Baiula Battery, que é o lugar onde ele estava de barco, antes do Lieutenant Dan chegar, onde quando o sol ia dormir, perceba, quando o sol ia dormir, ficavam brilhando várias coisas ali logo abaixo da água. Isso vão aparecer 4 cenas, essa é a segunda. Nós estamos falando de água, do sol indo dormir, da escuridão chegando, como se fosse um momento de confusão entre caos e ordem, noite e dia. Depois vem uma outra cena, igual um lago que eu passei no lugar que eu estava correndo, que refletia a montanha. A montanha é um símbolo universal do divino, a unidade na multiplicidade em plena harmonia. Parecia um lago onde eu estava correndo, onde o lago refletia a imagem da montanha de maneira perfeita, que parecia que tinha 2 céus. Aqui, a presença do lago ainda nos remete a uma ideia de confusão, de engano. 2 céus, a gente sabe que só tem um. Mas a imagem vai ficando de dia e está cada vez mais claro. E a imagem final é: e no deserto, ou seja, na terra, e no deserto, quando o sol nascia, que é um símbolo universal de Deus, eu não sabia dizer onde heaven, céu celeste, acabava e terra começava. Era tão lindo. Só uma observação. Ele não sabia dizer porque, da perspectiva simbólica do próprio filme, ele sabe que o heaven não acaba. É um plano material quem se constrói como um desdobramento do plano da espiritualidade pura. É o infinito onde o finito é possível. É o tempo eterno onde o tempo não eterno é possível. É a possibilidade múltipla onde possibilidades limitadas tornam-se possíveis a depender das regras e leis daquele mundo em que nós estamos falando. Nesse momento, Forrest responde com imagens à pergunta que ele vai fazer depois para ele próprio. Mas aqui é um momento culminante da transição de Jane, da salvação da alma dela. Porque quando ele diz isso, Jane olha para ele com a cara muito triste, ela sabe que ela está perto de morrer. E ela diz para ele com a cara cheia de pesar: I wish I was there with you. Eu queria muito ter estado lá com você. E nesse momento, preste muita atenção nessa resposta. Nesse momento, Forrest olha para ela
e fala com a sinceridade total. You were. Você estava. E esse momento aqui é crucial, porque nesse momento, Jane vai pegar na mão dele, porque ela sente que aquilo é verdade. Ela pega na mão dele e pela primeira vez ela vai falar I love you. Só que é um I love you que não é só um eu te amo, é uma espécie de eu te amo com me desculpa, com perdão, com obrigado, com tudo junto. E nesse momento, todos nós, eu, você e todo o resto do planeta Terra é Jane. E nesse momento, quem ali está sendo simbolizado por Forrest é Jesus. Aquele é o momento onde todas as pessoas que se arrependeram e buscam esse encontro, ou não se deram conta disso, percebem que sempre foram amadas, que sempre estiveram presentes no coração dele. Essa cena tem, do ponto de vista simbólico da tradição cristã, é muito grande. Inclusive, o ângulo que a câmera pega, Forrest, é um ângulo que coloca um objeto que está atrás de tal modo que ele dá a entender que é um crucifixo. Mas que se você voltar na cena do falecimento da mãe dele, você vê que não é. Mas até isso entrou em harmonia. E a cena seguinte é o enterro da Jane. É Forrest conversando com o túmulo da Jane. Onde é que ela é enterrada? Ela é enterrada no Grande Carvalho. O retorno ao paraíso terrestre, ao estado adâmico. Saturno, lembra-se que eu falei que na tradição simbólica tanto do Islã quanto da Igreja Católica, Saturno, ele era representado por um ancião deficiente, aleijado, e que ele está associado com o simbolismo da montanha cósmica, que simbolizava a reconquista do estado adâmico e a reintegração no paraíso terrestre. Nesse momento, Jane está lá, enterrada embaixo do Grande Carvalho, e na lápide dela tem escrito, dia de nascimento, se não me engano é 16 de julho de 1945. Mas se você botar no Google, você vai encontrar, é o dia que fizeram o primeiro teste de uma bomba atômica que se chama Trindade, da Santíssima Trindade. E quando ela morre, Forrest diz, ela morreu num sábado. Sábado, Saturday. Saturn Day, o dia de Saturno. Saturno tem esse simbolismo que a gente acabou de falar. Então, Forrest ali, pela primeira vez, ele vai falar, ele vai começar a falar como se ela estivesse escutando, como sempre, mas pela primeira vez a saudade dele fala mais alto, ele fala como se ela não estivesse escutando. E aí, quando ele se retira, uma revoada de passarinhos saem voando para ele se lembrar do que é, de onde ele está e de como as coisas são, de como é a estrutura da realidade dentro daquela tradição simbólica. E aí a próxima cena é ele colocando o pequeno Forrest para pegar o ônibus. Ele abre aquele livro, cai uma pena no pé dele, que era aquela pena que ele havia guardado. O pequeno Forrest entra no ônibus e ele se levanta, um pouco apreensivo, mas aí ele diz a Forrest o quê? Eu te amo, e eu estarei aqui quando você voltar. Nesse momento ele está falando com Forrest e também está simbolizando nosso Senhor Jesus Cristo, assim como naquele momento anterior, dentro dessa tradição simbólica. Então, Forrest se senta e começa a fazer aquela cara de quem está se lembrando de quando foi a primeira vez que ele pegou o ônibus da escola. E aquela pena que está no pé dele começa a subir agora. E ela começa a bailar na copa das árvores, entre o azul do céu celeste, do heaven, e as árvores, e de repente ela tapa a câmera. E até esse último momento é simbólico. Porque quando essa pena vai até a câmera, isso simboliza apenas duas coisas. Ou você captou essa mensagem simbólica que o filme está te trazendo, ou então você está usando uma venda